a humildade. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos dar início aqui aos nossos estudos de como se aprofundar mais na interpretação, no estudo da Bíblia Sagrada. Bom, você já sabe, meu nome é o Alisson e estou muito feliz que você tem se aprofundado, tem se dedicado e que Deus e o Espírito Santo, continue te abençoando, continue te iluminando. Na aula de hoje a gente vai aprender aqui uma introdução do que a gente vai estar vendo durante esse módulo de estudo e interpretação da Bíblia, especificamente sobre os aspectos literários, tá bom? Então qual é o passo a passo que a gente tem que seguir na hora de estudar a Bíblia? Então vamos lá. Primeiro ponto, que é muito importante, isso aqui na verdade eu coloco como sendo essencial, é que nós devemos orar. Por quê? Todas as vezes que formos estudar a Bíblia, a gente precisa orar. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o texto diz que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. O que significa? Somente com auxílio divino podemos entender aquilo que é divino. Então a palavra de Deus é uma revelação divina e a gente só vai compreender se o Espírito Santo iluminar a nossa mente. Então por isso a gente precisa orar. Agora a gente precisa também ter humildade para entender que nós não sabemos tudo. Então quanto mais estudarmos da Bíblia, mais nós vamos aprender. Então a gente ter a mente e o coração aberto para poder aprender cada dia mais da sua palavra, tá bom? Isso aqui é muito importante a gente entender. A gente não está falando somente de ler a Bíblia, mas de estudar. Por mais que o Espírito Santo é Ele quem nos ilumina, Ele que nos dá condições de podermos compreender, Ele escolhe que nós tenhamos a nossa parte. Sempre foi assim na história. Você vai ver em toda a história do povo de Deus, o Espírito Santo ele querendo que o ser humano faça a sua parte, o Deus querendo a participação do humano. Então é essa união com o divino humano que Deus escolheu, não é? Então nós devemos fazer sim a nossa parte, estudar, de pesquisar, de passar horas estudando e investigando e questionando, avaliando e conversando com outras pessoas, discutindo, tá bom? Isso faz parte e é muito importante para o nosso conhecimento e crescimento no aprendizado. Outra questão também importante, que aqui vai entrar já no ponto que a gente vai conversar. A Bíblia ela não caiu pronta do céu. Isso aqui é muito importante. Ela não caiu lá do céu já prontinha do jeito que está. A Bíblia ela faz parte de uma história. Então houve todo um processo a qual foi necessário para que ela chegasse como ela é hoje. E parte disso envolve a participação do ser humano. Não é? Como eu falei, sempre Deus escolheu a participação do ser humano. E tem esse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, que eu vou ler aqui com vocês, que ele diz o seguinte, é o verso 20 e o verso 21 também, eu vou ler. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, o que nós temos aqui não é um fruto da vontade humana. Simplesmente o ser humano, eu quero escrever sobre isso aqui e pronto, acabou. Não. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então o texto já está dizendo, olha, não foi o ser humano que simplesmente falou, eu vou falar aqui sobre o que vai acontecer no futuro e pronto, acabou. Não. Ou eu vou escrever sobre a história do povo de Deus. Não foi somente isso, sem que houvesse o quê? Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então observa que o conteúdo ele tem a inspiração do Espírito Santo, certo? Agora, quem foi o instrumento? O ser humano. Então nós temos a mensagem provinda do Espírito Santo, mas a forma que ela foi escrita é uma linguagem humana. Por quê? Porque o homem foi o seu instrumento, entende? Então é importante a gente ter isso aqui em mente, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que levar em conta que quem escreveu foram seres humanos. E seres humanos que têm sua individualidade, sua particularidade, que ele escreveu de uma forma, e essa forma influencia em como eu vou entender o texto. Porque todo texto, ele existe uma relação entre forma e conteúdo. Então, por exemplo, já aconteceu de você conversar com alguém e a pessoa, você pergunta para ela assim, você tá tudo bem? E a pessoa, tô bem. Pelo jeito que ela fala, você percebe que ela não tá bem. Então observe que as palavras em si, elas não indicam a mensagem necessariamente. Entende? Agora, a forma que ela é colocada, ela já transmite algo. Então a pessoa está dizendo, olha, tudo bem, mas a maneira que ela está falando, você percebe que na verdade não está tão bem. Então perceba,
que a forma ela influencia na mensagem também. Então, a forma que ela foi escrita vai nos ajudar a gente entender essa mensagem, certo? Então, cada autor ele tinha uma intenção ao escrever do jeito que ele escreveu. Então, tudo que está na Bíblia tem um propósito e a gente precisa observar todos esses detalhes. Então, só repassando aqui, né? Como que foi esse processo, então? Deus ele revela para o ser humano, esse é o primeiro processo aí da mensagem de Deus. Depois que ele revela para o ser humano, a gente chama isso de primeiro passo de revelação, esse primeiro processo. Então ele recebe o conteúdo. Agora, ele vai transmitir, seja falado, seja escrito, né? Ele vai transmitir isso. Na hora de transmitir, Deus ele não pode permitir que essa mensagem seja distorcida, porque o ser humano é falho. Então o Espírito Santo vai inspirar, então, por isso que a gente chama de inspiração, ele vai inspirar o profeta para que ele não erre. No quê? Na mensagem. Agora, a forma que ele vai transmitir essa mensagem independe. Se ele vai querer gritar, se ele vai querer falar baixo, se ele vai querer escrever, se ele vai querer fazer o quê? Encenar. Isso vai muito da particularidade do indivíduo. Então você percebe que a gente percebe vários estilos literários diferentes na Bíblia, isso porque eram autores diferentes, de épocas diferentes. Então a gente tem que levar em conta aspectos literários na hora de estudar a Bíblia. Isso é muito importante. E para nós hoje, o que funciona? Deus ele ilumina a nossa mente para a gente ter compreensão dessa mensagem. Então, quanto mais aberto nós estamos, quanto mais dispostos estamos, mais Deus vai nos iluminar. E isso envolve nossa dedicação no estudo também. Então não adianta eu dizer, eu quero aprender da palavra de Deus, então o Senhor fale comigo, e achar que vai vir assim, simplesmente um estalar de dedos. A gente tem que ter a nossa participação como demonstração do que a gente realmente tem interesse em aprender. Então nesse processo de estudo, a gente está abrindo nossa mente e nosso coração para permitir Deus iluminar cada vez mais, para a gente compreender cada vez mais a sua palavra. Tá bom? Então lembra, os detalhes são importantes. E esse método de estudos onde a gente observa esses detalhes, eu chamo de método da leitura atentiva. Então a gente vai observar detalhes pequenos e grandes também. Vocês vão perceber que é um detalhe, mas é uma questão às vezes, de um livro, de outros livros e tudo mais, enfim. Tá bom? Então nos próximos vídeos a gente vai começar a ver aqui alguns fundamentos literários. Os principais, são vários fundamentos literários que a gente pode estudar no texto, mas eu vou falar que os principais que mais me ajudaram a estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, tá bom? Então eu te vejo no próximo aula.